graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resplandeça sobre você. Sou o pastor Edson de Faria, membro da Igreja Batista Nova Vida, filiada à Convenção Batista Brasileira. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre as 3 cartas joaninas. Vamos nos deter hoje, então, no capítulo 5, versículos de 1 a 5, os 5 primeiros versículos desse capítulo, que diz o seguinte na minha versão: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto, reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Os 5 primeiros versículos desse capítulo 5. Estamos prestes a encerrar a última sessão da primeira carta de João, em que João nos apresenta as provas, os testes, vamos chamá-lo assim. Moral, que tem por objetivo a obediência. A parte social, que tem como principal objetivo o amor. E a terceira, a doutrinária, que é a fé em Cristo. Esses 3 pontos juntos, 3 testes juntos, eles devem demonstrar o verdadeiro cristianismo, ou o verdadeiro cristão. O novo nascimento só pode ser afirmado através da prática cristã comprovada. Neste texto, nós encontramos 3 áreas de comprovação do nosso novo nascimento. Primeiro ponto é que o novo nascimento é comprovado na área moral, ou seja, na área da obediência. Vocês depois releiam o capítulo 2, o versículo 2 e o versículo 3 desse capítulo 5. Nós vamos encontrar lá a obediência aos mandamentos divinos, que demonstra o novo nascimento nosso. Devemos ser obedientes à palavra de Deus. A obediência aos mandamentos divinos comprova o nosso amor a Deus. Então, se nós somos obedientes, estamos comprovando que nós amamos a Deus. E o mandamento divino, ou os mandamentos divinos, não são penosos. Não são penosos. Porque Jesus mesmo disse, que está registrado lá em Mateus, capítulo 11, ele disse que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Então, vem comprovar que os mandamentos de Deus, mandamentos divinos, não são penosos. O segundo ponto, que nós falamos que são 3, né? O segundo ponto, o novo nascimento é comprovado na área social. E a área social aqui é tida como o amor que nós temos que ter. Confirme depois nos versículos 1 e 3 desse capítulo 5. No versículo 1, nós vamos perceber que o amor de Deus é consequência do novo nascimento, do nascimento divino, pois Deus é amor. No versículo 2, nós vamos ver que o amor ao irmão ou aos irmãos como resultado
do amor de Deus. É consequência do novo nascimento. Porque nós devemos e temos que amar o nosso irmão. Especialmente aquele nosso irmão nascido também de novo. Por isso que chamamos de irmãos. Consequência do novo nascimento, pois o amor de Deus se concretiza no amor que nós temos também para com o nosso próximo. É como se fosse um testemunho que nós estamos dando, de que amamos a Deus. Por isso eu amo também o meu irmão. O versículo 3 vai nos dar ideia de que o amor de Deus faz-nos amar os seus filhos, ou seja, os outros filhos de Deus que são nossos irmãos. Por isso que temos que amar os nossos irmãos, né? O terceiro ponto, também extremamente importante, nós vamos encontrar no versículo 4 e 5 desse capítulo 5, que diz assim: o novo nascimento é comprovado na área doutrinária, na área da fé. No versículo 1, diz assim: a fé em Jesus como o Cristo. E quando nós falamos aqui o Cristo, nós queremos dizer o ungido, o consagrado, o Salvador, o libertador, o Messias, o protetor, o resgatador. Então, a fé em Jesus como o Cristo é fruto da evidência do novo nascimento que nós tivemos em Jesus Cristo. No versículo 4, nós vamos entender que a fé em Jesus Cristo decorre do novo nascimento que nós tivemos, que nos dá a possibilidade de vencer o mundo e obedecer aos seus mandamentos. Nós seremos e somos vencedores. Vencedores através do Espírito Santo. E o terceiro ponto desse terceiro item é que a fé em Jesus Cristo, ela proporciona a vitória contra o mundo. A confirmação dada por João. Se nós olharmos lá na parte B do versículo 4, desse capítulo 5, nós vamos ver que a vitória que vence o mundo. No versículo 5, parte A e B, nós vamos ver que só o amor, ou só vence o mundo aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para nós concluirmos, todo aquele que é nascido de novo é verdadeiro cristão. Por quê? Porque ele crê que Jesus é o Cristo. Você crê nisso? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Ele é o Cristo? O segundo ponto que podemos responder é que ama o Pai e os seus irmãos, também filhos de Deus. Você ama o Pai? Ama o teu irmão, filho de Deus também? O terceiro ponto importante é que nós temos que obedecer aos seus mandamentos, porque eles não são penosos. Pergunta direta a você: você obedece os seus mandamentos? Você entende que esses mandamentos não são penosos? O jugo de Jesus Cristo é suave, é leve? Se você assim pensa, louvado seja o Senhor. Que Deus esteja abençoando você com a sua graça. Essa graça e essa paz que extrapola a todo o nosso entendimento. Deus abençoe.